Olá, quero falar com vocês. Eu sou Ivan Lopes, o pregador. Hoje eu estou aqui para deliberar sobre um assunto irrelevante e indecente que paira pelas redes sociais. Eu vi e ouvi um apresentador de um programa de internet intrepidamente falando que o filho do Altíssimo, Hamashia, esteve por alguns momentos endemoninhado. Mas isso é um impropério contra a divindade do Filho do Eterno. O que mais me deixou estarrecido foi saber que a pessoa que falou essa asneira é um dos caras mais inteligentes intelectuais que eu conheço no Brasil, o professor Fábio Sabino. Esse companheiro fez questão de deixar aclarado para quem pudesse ouvir que o Messias esteve possuído por demônios. Confesso que deixa muito a desejar isso partindo de um conhecedor de línguas e gramáticas. Professor, eu te respeito e aprecio a tua coragem e a tua destimidez no falar, mas você tem que saber que não está só. Meu amigo, você pisou na bola e feio, e muito feio. Marcos 3:20 a 21 não tem nada a ver com a sua esdrúxula interpretação. Dizer que nesse texto bíblico há uma verdade que diz que o Messias tinha demônio, isso é, no mínimo, falta de cuidado com o que lê, ou você está confundindo as coisas. Acho que você detesta a cristandade e quer de alguma forma suplantar suas crenças, mesmo que para isso você use da desonestidade na interpretação. Professor, você é um cara que eu admiro por sua competência de falar e esclarecer as coisas, mas dessa vez você errou e muito feio. Estou te refutando sem querer te ofender de forma alguma, mas porque sou defensor da altissonante verdade do Eterno e jamais poderia ficar calado diante de uma situação tão caótica e paupérrima. Analise o texto novamente comigo e aprenda, isto é, não aprenda, eu sei que você já sabe, mas relembre seus conhecimentos, pois nessa interpretação você os esquece completamente. Companheiro, não é você que recomenda às pessoas a interpretar um texto usando textos e contextos imediatos e amplos? Você se esqueceu de corroborar a sua interpretação usando o contexto amplo. Antes de analisarmos os versos 20 e 21 do capítulo 3 de Marcos, vamos aos versos 13 a 19 e vejamos se tem coerência essa interpretação que você fez com base nos versículos 20 e 21 de Marcos 3. Vamos ver se tem coerência interpretar da forma que você expôs para o público. Leiam comigo. Depois o mestre subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 homens para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Agora me explique, como um homem que tem autoridade para expulsar demônios e mandar seus discípulos expulsar demônios, poderia estar ao mesmo tempo endemoniado? Você não vê que foi ele mesmo que disse, rebatendo a blasfêmia dos fariseus, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se tem revelado contra a si mesmo e está dividido, tampouco pode ele subsistir. Antes tem fim, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Portanto, eles diziam: está possesso de espírito imundo. Agora você e seu público entenderão que houve um vacilo estupendo da interpretação do texto isolado de Marcos 3, 20 a 21. Veja bem, vou explicar. Os parentes do mestre não criam nele. Essa é a primeira observação à base da luz da verdade. Os parentes do Messias não acreditavam nele e por isso usaram uma força de expressão estarrecedora, talvez impulsionados pela inveja ou mesmo pelo medo de vê-lo agredido pelas multidões. Então eles disseram: está fora de si. Isso não corrobora uma verdade em suas palavras, pois a expressão, quando é falada com força, diz uma coisa, e quando vem com brandura, fala outra muito diferente. Quero que todos que ouviram o vídeo do professor Fábio Sabino falando sobre esse deslize teológico entendam que o que os parentes do mestre quiseram dizer foi isso: esse homem está doido. Como quem diz, ele vê que os fariseus querem pegá-lo e mesmo assim ainda insiste estar aqui. Vamos interceptá-lo. Isto quer dizer, vamos tirar ele daqui enquanto é tempo. Essa é a força da expressão estarrecedora, quando alguém está percebendo que de repente alguém está correndo perigo. Então foi isso, meu amigo, nada de demônio. Como poderia isso acontecer? Como você vê no texto amplo, o Messias expulsava demônios e dava autoridade aos seus discípulos para expulsar demônio. Como ele poderia também ter demônio? Essa é uma interpretação esdrúxula, paupérrima e sem base fundamental. Estou aqui querendo apenas ajudar. Vamos ver mais um exemplo. Alguns dias atrás, pessoas me mandaram e-mails dizendo que o professor Fábio Sabino era um endemoniado, possuído por Satanás para denegrir a palavra de Yah. Como vocês acham que eu interpretaria essas frases que a mim me enviaram? Vocês não acham que eu acreditei que o professor estava endemoniado, hein? Claro que não. Essa foi uma expressão de opositores dele falando com exagero e um certo grau de estarrecimento. Quer dizer, seria como se fosse possuído pelo que ele falou, discordando dos pensamentos de outrem, segundo as crenças da cristandade. Ou ao ouvir isso, vamos correndo e publicar para todos que o professor Fábio Sabino está possuído por demônios. Simplesmente porque ouvimos uma frase mal colocada e mal pronunciada, numa força de expressão esdrúxula, que causaria em qualquer mente pensamentos denegríveis? Claro que não. Apenas alguém entendeu que as reações do professor Fábio Sabino diante da cultura cristã estavam sendo um tanto quanto exageradas. Foi só isso. Então, meus amigos, eu estou aqui para ajudar e esse é um pequeno recado, uma refutação à luz do verdadeiro conhecimento da hermenêutica e do entendimento gramatical, para que você possa entender e não aceitar aquilo que o nosso companheiro, pelo um deslize teológico, lançou nas redes sociais. Nunca, nunca acredite nisso, porque o nosso Messias, o ungido do Pai, ele é a salvação de Yahweh para todo aquele que nele acredita. E não esqueça, eu estou aqui para ajudar e defender a verdade genuína do Eterno, doa a quem doer.